boa tarde. A gente vai falar um pouco hoje sobre formas de prevenção Aedes aegypti, o mosquito que já vinha transmitindo dengue no país há um bom tempo e recentemente está envolvido na transmissão de chikungunya e zika vírus. Então, as orientações, quais são as melhores formas que a gente tem ainda de prevenção ao Aedes aegypti, a melhor forma ainda para evitar a transmissão dessas doenças. Então, vamos falar rapidamente da situação da doença no país, como é que está acontecendo a transmissão nos últimos anos, um panorama do estado da doença também, o que a gente tem de transmissão aqui em Santa Catarina. Vamos falar da situação do vetor, de que forma ele está disseminado pelo estado e qual é o risco que a gente tem de transmissão aqui em Santa Catarina. E por último, vamos falar sobre as ações de prevenção, quais são os depósitos que a gente tem que estar olhando e verificando para evitar que o mosquito se reproduza, se instale aqui em Santa Catarina e mantenha a transmissão em níveis epidêmicos dessas doenças. Então, o primeiro dado que a gente tem é transmissão de dengue no país. Então, a gente tem uma série dos últimos 3 anos, contando com 2016. Então, a gente vivenciou uma grande epidemia em 2015, a maior epidemia que o país viveu de dengue, com mais de 1.600.000 de casos, isso dados do ano todo. Se a gente olhar o ano 2014, a gente não teve menos da metade dos casos que a gente vivenciou no ano passado. Então, um número bastante significativo, algumas semanas tendo mais de 100.000 casos por semana. Então, isso gera uma sobrecarga para o sistema de saúde muito grande. Em 2016, até a semana 3, até a semana pelo dia 20 de janeiro, a gente já tem mais de 70.000 casos. Se a gente olhar o gráfico, a gente vê que esse ano a gente já tem mais casos comparado ao mesmo período do ano anterior. Então, mostra que a transmissão de dengue ainda se continua de forma bastante elevada no país. E quando a gente fala em dengue, a gente tem que pensar ainda que dengue mata. Então, se a gente pegar no passado, a gente teve ainda mais de 800 óbitos por dengue. Então, uma doença que ainda, se o paciente não recebeu atendimento adequado, ela ainda pode causar o óbito. E esse ano, já nessas primeiras semanas, também já tem 4 óbitos por dengue no país. Se a gente pegar os casos de dengue, uma série histórica de 10 anos, os últimos 10 anos no estado, embora Santa Catarina ainda tenha uma situação diferenciada quando se fala em transmissão de dengue, chikungunya e zika, em comparação ao restante do país, a gente já teve uma situação bastante diferente, principalmente no ano passado, com a nossa primeira epidemia de dengue. Então, a gente não pode achar que o estado está livre do risco ou não tem o risco de transmissão aqui em Santa Catarina. Existe esse risco, de uma forma ainda bastante reduzida ou diferenciada de outros estados, mas a gente tem que trabalhar com risco, tem que se conscientizar que existe um risco de transmissão. E é o que esse dado mostra. Se a gente tinha uma série histórica com a principal característica com casos importados de dengue, ou seja, pessoas que tinham um histórico de deslocamento, viajaram para outros estados, outros países e retornavam doentes ao estado de Santa Catarina. Isso era a situação mais comum que a gente tinha em Santa Catarina. Em 2013 a gente teve um surto da doença, com 19 casos, e esse tinha sido o nosso pior cenário de transmissão aqui em Santa Catarina. A gente saiu desse pior cenário para 2015, para a primeira epidemia de dengue, com mais de 3.200 casos autóctones, ou seja, aqueles casos que foram contraídos dentro de Santa Catarina. Então vejam que a situação, já existe um risco de transmissão de dengue, já aconteceu transmissão, existe um risco que essa transmissão ocorra em outras cidades. Em 2016, um dado preliminar, então até 10/2, até a informação do início de fevereiro, a gente já tinha 27 casos importados, então casos que tiveram histórico de deslocamento, mas já temos também casos autóctones, 20 casos autóctones de dengue aqui em Santa Catarina nesse início de 2016. Para a gente entender, eu trouxe essa informação do ano de 2015, que é para a gente entender qual é essa característica da doença. Então, o que está a barrinha em vermelho são os casos de dengue autóctones, aqueles que foram contraídos dentro de Santa Catarina, que foram confirmados. Então, veja que a gente tem realmente no início do ano, e nesse período que a gente está agora, em 2016, um aumento dos casos de dengue. Então, a gente está num período propício para a reprodução da Aedes aegypti, um período em que, se a gente tiver transmissão, é onde os índices, a transmissão vai estar se tornando mais elevada. E é o que a gente teve em 2015. Então, por exemplo, semana 11, 12 e 14 foram as nossas maiores semanas com transmissão, justamente nos meses de fevereiro e março. Aí, a partir da semana 15, a gente começa a ter uma diminuição, mas veja que, apesar da diminuição, um número elevado de casos ainda acontecendo por semana. A gente pode ter dengue, a gente tem 4 sorotipos de dengue, então a pessoa que pega dengue uma vez pode pegar outras 3 vezes a doença. O sorotipo que circulou no estado ano passado, de uma forma geral, que circulou no país todo, foi o DEN1. Então, essas pessoas que pegaram DEN1 em Santa Catarina em 2015, elas podem voltar a ter dengue por outros sorotipos.
E um sinal que chama atenção, um dado que chama atenção são os casos com sinais de alarme e grave, que eu falei, dengue ainda causa óbitos. Então a gente teve em Santa Catarina alguns casos que tiveram sinais de alarme, ou seja, sinais que mostravam uma evolução desfavorável da doença, uma evolução que poderia ter uma gravidade e poderia levar a óbito. A gente ainda não teve nenhum óbito em Santa Catarina, mas teve esses sinais, esses pacientes com sinais de alarme e com sinais de gravidade. E traduzindo o que a gente já viu no gráfico anterior, então uma informação de 2015 e 2016 de dengue em Santa Catarina, vejam que em 2015 nós tivemos 3.619 casos confirmados, desses, né, a grande maioria autóctones, ou seja, com transmissão dentro de Santa Catarina. Muitos descartados, ainda alguns permanecem, são suspeitos, ainda não fecharam a investigação no Sina Online, de onde a gente retira essa informação. Dengue é uma doença de notificação compulsória, então todo caso suspeito tem que ser notificado. Uma informação que eu trago que é importante, que a gente não pode todos esses casos que foram notificados, esses 11.348, foram casos que procuraram atendimento. Então a gente não pode se restringir somente aos casos confirmados. Todos esses 11.000, eles procuraram atendimento, ou seja, existe uma demanda muito grande do serviço de saúde quando a gente está num período de epidemia, por exemplo. A procura é muito grande, a gente vai ter muitos casos suspeitos. E em 2016, então até o dia 10, a informação que a gente tem, informação preliminar, já tinham sido notificados 1.260 casos de dengue, desses 155 foram confirmados. Lembra que no gráfico anterior só apareciam os casos autóctones e importados, mas a gente ainda tem 108 casos que estão em investigação de LPI, ou seja, casos que já foram confirmados. A gente já sabe que é dengue, mas falta definir onde essas pessoas contraíram a doença. Mas também são casos já confirmados de dengue. E muitos ainda em investigação, ou seja, ainda não foram fechados no Sina Online, eles permanecem como casos suspeitos. Passando de dengue, a gente fala um pouquinho de chikungunya. Chikungunya é uma doença que foi introduzida no país em 2014, começou com transmissão nas Ilhas do Caribe. Em 2014 começou a transmissão aqui em Santa Catarina. Ela também é uma arbovirose, ou seja, é uma doença causada por um vírus transmitida pelo Aedes aegypti, um vírus que é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. As primeiras informações que a gente tinha de chikungunya são da década de 50, então ela foi identificada pela primeira vez na Tanzânia, em 1952. E chikungunya é uma palavra em Makonde, no idioma da Tanzânia, que quer dizer aquele que se dobra. Uma característica marcante da chikungunya são as dores articulares intensas, ou seja, a pessoa acaba se curvando porque tem dores muito intensas e essas dores limitam as atividades diárias da pessoa. Então não consegue pegar um copo de água, não consegue levantar da cama porque as dores são muito intensas. A característica da chikungunya, e como acontece em dengue também, é um caráter epidêmico, ou seja, se a gente tem infestação do Aedes aegypti, ele acaba mantendo a transmissão e grande parte das pessoas que acabam se infectando com o vírus vão ter os sintomas dessa doença. Então ela tem um caráter, né, a gente chama taxa de ataque, ou seja, muitas pessoas vão ter sintomas, né, numa área que está tendo transmissão, e isso vai ter um impacto grande tanto no serviço de saúde como nas atividades das pessoas, porque elas vão ser cometidas por essas dores muito intensas. Então aqui a gente tem um dado do país de 2014 e 2015. Em 2014 a gente começou a ter os casos na semana 37, ou seja, entre setembro e outubro, que foram os primeiros casos. Então mais de 3.600 casos em 2014, 2015 mais de 7.000 casos, isso é um dado do ano todo, então 2015. E aqui nessa figura a gente consegue ver quais são os estados que têm transmissão, que têm registro de casos importados, e que tem registro de casos autóctones. Então veja que aquele cinza mais escuro são os estados que têm transmissão autóctone de chikungunya. Vejam que Santa Catarina é um desses estados. Então a gente teve um caso de chikungunya autóctone no município de Itajaí. Mas existe um risco então que essa doença também seja transmitida ou a transmissão dela aconteça em outros municípios pela presença do Aedes aegypti. Mas vejam que vários estados já registraram, então o pontinho vermelho é o município que tem que tem casos autóctones confirmados. Muitos estados já registrando essa transmissão local de chikungunya, muitos com casos importados. Então vejam que do sul do país, Santa Catarina é o único com transmissão autóctone, mas os demais já têm transmissão de casos importados, né? E alguns estados ainda sem a transmissão, sem registro de transmissão de casos de chikungunya. Um dado importante é que, embora não como dengue, mas a gente tem óbitos associados a chikungunya. Então em 2015 a gente teve 3 óbitos associados a chikungunya. Então pessoas mais idosas, crianças são faixas etárias, são grupos etários de risco
e que podem evoluir para gravidade em chikungunya. Em Santa Catarina, então, como eu falei, a gente teve um caso autóctone em 2015, a gente teve 4 casos no total, sendo que 3 eram importados. Então veja, em 2015, 127 notificados, grande parte foi descartada, ou seja, não era chikungunya, alguns ainda permanecendo em investigação. Em 2016, a gente ainda não tem nenhum caso autóctone confirmado. A gente tem 49 casos suspeitos, ou seja, casos que estão notificados no Sinanet e que aguardam investigação e os exames laboratoriais para que a gente diga se é chikungunya ou se não é chikungunya. E a doença mais recentemente introduzida no país, em 2015, que é a febre do Zika vírus. Então, e vem se falando muito sobre essa doença, principalmente pelos casos, a possível associação com os casos de microcefalia. O Zika vírus também é como o próprio nome já diz, é um vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O primeiro relato de Zika no mundo foi em 1947, na floresta de Zika, na Uganda, e por isso leva o nome de Zika vírus. E ele foi detectado em macacos pela primeira vez. Diferente de chikungunya, onde grande parte das pessoas vão ter os sintomas da doença, em Zika, quando a gente pensa em Zika vírus, somente 18% dos pacientes, em média de 20%, daqueles que contraíram o vírus, eles vão ter sintomas da doença. Então vejam que a maior parte das pessoas vai ter a doença de forma sintomática, ou seja, não vai apresentar sintoma nenhum. Quando os sintomas aparecem, quais são esses sintomas? Então aqui na apresentação a gente tem termos da área da saúde, mas que eu vou traduzir para vocês, que é o exantema maculopapular pruriginoso. O que é isso? São as manchas avermelhadas pelo corpo e que causam bastante coceira. Esse pruriginoso quer dizer que a coceira é muito intensa no Zika vírus. A hiperemia conjuntival não purulenta, ou seja, e sem prurido, a pessoa pode ter os olhos ficam avermelhados, embora esses olhos avermelhados não causem nem coceira e nem não tem nenhuma secreção, como acontece, por exemplo, na conjuntivite. Edema, então a artralgia e essas dores nas articulações que podem vir acompanhadas de edema. Ela ainda pode causar uma febre baixa, intermitente, mialgia, que são as dores musculares, e cefaleia, que são as dores de cabeça. Mas o mais comum mesmo é o exantema maculopapular, as manchas vermelhas com coceira, essa hiperemia nos olhos, esses olhos avermelhados, e a questão das dores articulares com edema. Não tão intenso como na chikungunya, mas também pode estar causando um pouco de dor. E que nem eu falei inicialmente, o que tem se associado ao Zika vírus e que tem se mostrado que ela também pode causar ter casos mais graves ou demandar uma sobrecarga muito grande do sistema de saúde, esses casos de microcefalia, que possivelmente estão relacionados à infecção pelo Zika vírus, bem como o caso de síndrome de Guillain-Barré. Então, pessoas de qualquer idade, depois de uma infecção viral, aqui no caso Zika vírus, elas desenvolvem essa síndrome e precisam de um atendimento especializado. O país decretou, então, a emergência de saúde pública de importância nacional ainda em novembro, e por isso se desencadearam várias ações nesse sentido, a gente conseguir eliminar o Aedes aegypti, de combater o Aedes aegypti e reduzir essa transmissão dessas doenças no país. E recentemente então se declarou também uma emergência de saúde pública de importância internacional também, para que vários países se envolvam nos estudos, nas pesquisas que tem sobre o Zika vírus, para que a gente consiga fornecer o atendimento adequado para os pacientes ou até mesmo desenvolver uma vacina. Nesse mapa, então, é um mapa mais atualizado que a gente tem, que está disponível no site do Ministério da Saúde, que são os países com transmissão de Zika vírus nas Américas. Então vejam que grande parte da América Central, alguns países da América do Norte, mas principalmente a América do Sul, já tendo transmissão confirmada laboratoriamente de Zika vírus. E vejam que do país, os países limítrofes, a grande maioria já tem transmissão de Zika também, então não é mais um problema só de um país, mas sim a nível mundial. Esse mapa mostra no país, então no Brasil, até no início de fevereiro, 22 estados já tinham relatado transmissão do Zika vírus, então esse cinza mais escuro são aqueles estados que têm circulação confirmada de forma laboratorial de Zika vírus. Santa Catarina ainda não tem, a gente tem casos importados, mas não casos autóctones, mas, por exemplo, o Paraná já tem, então existe um risco de que a doença chegue até Santa Catarina. E falando justamente sobre o estado, então o que a gente tem no estado de Zika vírus? A gente não tem nenhum caso autóctone ainda de Zika vírus, nem em 2015, nem em 2016. A gente tem casos importados, ou seja, pessoas que tiveram histórico de deslocamento para outros
estados, para outros países e acabaram retornando doentes. Em 2015, então, a gente tem 9 casos confirmados, todos importados, né? A gente tem a maior parte dos casos que foram notificados, eles foram descartados, alguns ainda permanecem em investigação. Em 2016, então até 6/2, né, até o início de fevereiro, já tinha 58 notificados. Desses ainda muitos aguardando exame laboratorial, aguardando investigação, mas 5 já foram confirmados. Esses 5 também confirmados e são casos importados, ou seja, não contraíram doença em Santa Catarina. E a informação mais recente, né, dos casos de microcefalia. Então, esse é o mapa também atualizado do boletim do Ministério da Saúde, o mais atualizado que a gente tem, e o que vem se associando ao Zika vírus, né, uma consequência mais grave ao Zika vírus, que são essa possível associação, né, possível correlação com os casos de microcefalia. Então, a gente já tem hoje no país, e até o que levou à decretação de emergência de saúde pública, tanto nacional quanto internacional. Então, no país hoje já tem mais de 5 mil casos suspeitos de microcefalia associados ao Zika vírus notificados. Desses, 765 foram descartados, 462 confirmados, ou seja, realmente são casos de microcefalia, e muitos estão em investigação. O que está em verde são os estados com casos confirmados, ou seja, que estão associados ao Zika vírus, e os pontinhos em vermelho são aqueles municípios onde se identificou casos de microcefalia associado ao Zika vírus. Então vejam que hoje, principalmente no Nordeste, onde existe um grande número de casos de microcefalia, tanto no caso suspeito quanto confirmados, né, que existe uma associação, uma possível associação com o vírus Zika. Só a título de conhecimento, então, justamente por essa situação, o país ainda decretou em 2015 essa situação como emergência de saúde pública de importância nacional, onde a gente teve a criação da sala nacional e das salas estaduais, justamente para a gente desencadear diversas ações no combate ao Aedes aegypti, né, o mosquito que transmite essas doenças. Então, para a gente desencadear ações de combate a esse mosquito, tanto em nível federal quanto em nível estadual, e aqui em Santa Catarina, os 28 municípios considerados infestados criaram suas salas para que acompanhem as ações, desencadeiem as ações e monitorem as ações de combate ao Aedes aegypti. E a gente já vai entrar para saber quais são os 28 municípios considerados infestados. Então, a gente falou um pouquinho das 3 doenças, tanto em nível federal, a nível de país, como a nível estadual de Santa Catarina, e a gente passa a falar um pouquinho do vetor, do Aedes aegypti. Por que a gente fala que existe risco de transmissão aqui em Santa Catarina? Então, a primeira informação é justamente do número de focos de Aedes aegypti detectado aqui em Santa Catarina. Então, a gente tem uma série histórica de 2006 a 2016, que mostra justamente isso. A gente teve um aumento no número de focos detectados no estado ao longo desses anos, desses 11 anos. E de número de municípios que também detectaram a presença do vetor. Então veja que em 2015 a gente teve mais de 7.200 focos detectados de Aedes aegypti em 117 municípios. Ou seja, a gente sabe que existe a presença de forma mais intensa em alguns municípios, em outros não tão intensa, do vetor aqui em Santa Catarina, e é isso que a gente fala do risco. Ou seja, a gente tem chegada de casos importados, tem a presença de casos autóctones, tem a presença do vetor, então a gente tem todos os elos da cadeia para que a gente tenha transmissão em outros municípios também. Em 2016, uma informação preliminar até o início do ano, mas já foram mais de 1.700 focos detectados de Aedes aegypti em 89 municípios. Então, por isso a importância de todas as ações que estão sendo desencadeadas nesse momento. A gente fala de um risco real, ou seja, é nesse momento que as ações têm que ser realizadas para diminuir esse risco, né? E justamente essa informação mostra esse risco. Existe o vetor em Santa Catarina, em 89 municípios, então todo mundo tem que estar fazendo a sua parte. Não só o poder público tem uma responsabilidade, mas a população, cada um na sua casa, no seu local de trabalho, também tem uma ação muito importante que deve ser realizada para a gente controlar o Aedes aegypti. Essa informação, esse mapa, então, mostra os municípios que detectaram a presença do vetor nesse início de ano. Então, aquela informação que estava no gráfico anterior aqui está espacializada. Então, o que tem em pontinho vermelho é foco de Aedes aegypti. O que está no pontinho azul tem tanto o Aedes aegypti quanto o Aedes albopictus. Então, o Aedes albopictus é um mosquito muito parecido com o Aedes aegypti, que está amplamente disseminado pelo estado de Santa Catarina. Aqui no país ele não transmite essas doenças, mas existem relatos, né, de que ele poderia assumir a transmissão tanto de chikungunya quanto de Zika. Embora aqui no país ainda isso não tenha um relato mostrando que ele realmente assumiu a transmissão, mas a gente tem feito um acompanhamento
Então, onde a gente tem pontinho azul, a gente tem tanto a presença do Aedes aegypti quanto do Aedes albopictus. Vejam que a gente tem a presença dos municípios que vêm detectando a presença desses vetores, principalmente localizados no oeste e no litoral de Santa Catarina. E aí a gente entra na questão dos municípios infestados. O que é um município infestado? O município infestado é aquele que tem uma presença maior do vetor no seu território, uma presença maior disseminada. Esses municípios infestados são aqueles que têm maior risco de transmissão, porque a quantidade de vetor é maior também. Então vejam que a gente também teve um aumento de municípios infestados ao longo dos últimos anos. Em 2013 nós tínhamos 3 municípios, em 2014 eram 8 municípios e no período 2015 a 2016 já são 28 municípios considerados infestados. E vejam que desses municípios infestados, todos eles tiveram transmissão ao longo desses 3 anos. Então, em 2013, Chapecó teve transmissão de dengue, de uma forma bastante reduzida, como a gente falou lá no início. Em 2014, Itajaí teve relato de transmissão de dengue. E em 2015 e 2016, muitos municípios relataram a transmissão de dengue nos seus territórios. Então, esses que estão em vermelho são os municípios que tiveram transmissão em 2015 e aqueles que estão em verde são aqueles que já relataram transmissão em 2016 também. Embora esses que se relataram transmissão em 2016 também já tiveram transmissão em 2015, mas já tem relato de transmissão nesse ano. Então, esse ano, Itajaí, Pinhalzinho e São Miguel do Oeste já relataram transmissão autóctone de dengue. Por isso que a gente fala que o risco nesses municípios é maior. A presença do vetor nesses municípios é mais intensa e leva a ter um risco maior de transmissão e o que realmente aconteceu em alguns municípios. E só para entender, trouxe essa imagem para a gente entender o que é um município infestado de um município não infestado. Então vejam que a área infestada, cada pontinho desse é um foco do Aedes aegypti, então a presença deles é muito maior na área do município. Então vejam que se a gente comparar a área infestada com a área não infestada, o risco de transmissão numa área infestada é muito maior do que numa área não infestada. Embora a presença do Aedes aegypti, apesar de o município não ser considerado infestado, também representa um risco, não tão grande como numa área infestada. Então essa imagem serve justamente para a gente entender essa diferença do que é um município que tem uma área infestada e um município que não tem uma área não infestada, e para entender o risco de transmissão nessas duas áreas. E aí o questionamento, mas se o município não detectou focos de Aedes aegypti, ou se ele ainda não é infestado, existe algum risco? Existe, justamente por tudo que a gente falou até agora, existe um risco de que o vetor seja introduzido nesse município, ou que a presença do vetor já foi detectada, que ele se torne infestado. Então essa ação tem que ser desenvolvida em todo o estado, essas ações de controle vetorial. Nos municípios infestados, uma ação mais intensa, justamente para reduzir esse índice de infestação e reduzir o risco de transmissão, mas todos os municípios, todas as pessoas devem estar envolvidas para eliminar criadores e reduzir esse risco. E aí meu segundo questionamento, quais são os locais recipientes que a gente deve estar verificando, deve estar eliminando nos imóveis para diminuir esse risco? Então, antes de a gente falar dos depósitos, vou falar rapidamente do ciclo do mosquito. Então eu trouxe, aqui nessa imagem a gente consegue ver desde o ovo até o mosquito adulto. Esse ciclo de ovo a mosquito adulto, ele leva em média 7 dias. Então vejam que a reprodução do mosquito é bastante rápida. A cada 7 dias a gente vai ter novos mosquitos no ambiente. Então se a gente fizer uma ação no domicílio, uma vez por semana, verificando recipientes, eliminando aqueles que podem ser eliminados, ou até mesmo adequando aqueles que não podem ser eliminados, a gente já consegue quebrar esse ciclo do mosquito significativamente, ou seja, ele não vai ter tempo de se tornar mosquito adulto. Então o mosquito vai colocar os seus ovos em parede de depósitos. O mosquito procura sempre um depósito, pode ser tanto natural quanto artificial, que tenha locais, paredes, onde ele pode depositar os seus ovos. Ele não procura, justamente ele precisa de água parada. Então ele não vai procurar o riacho, ele não vai procurar o esgoto. Embora anteriormente o mosquito buscasse água limpa, hoje a água não precisa ser tão limpa assim para ele se reproduzir. Mas o esgoto não é uma água que ele vai estar procurando para colocar seus ovos. Embora aqui na imagem os ovos estejam brancos, logo depois que o mosquito coloca os ovos, eles vão ficar escuros. Em contato com o ar, eles ficam escuros. Então a gente não consegue ver esses ovos a olho nu. Então, de ovos ele vai se tornar em larva, esses ovos em contato com a água, eles se tornam larvas. Esses ovos eles podem permanecer no ambiente por um período maior do que um ano. Então, se o mosquito for lá naquele depósito, colocou os ovos, porventura aquele depósito venha ficar sem água, os ovos ficam ali, e depois de um ano, se esse depósito volta a ter água, esses ovos eles voltam a eclodir. Então, eles reativam um ciclo. Então, vejam que o ovo é bastante resistente.
Então ele vai se tornar larva, depois de larva ele vai se tornar em pupa, e em pupa ele se torna o mosquito adulto, né, o Aedes aegypti. Esse é o ciclo, então, rapidamente do vetor, que eu falei, leva em média 7 dias. Então, pensando nisso, e aí a gente utiliza essa imagem, que é bem didática, para a gente entender quais são os depósitos que o mosquito pode estar procurando. Embora aqui a gente tenha uma casa, um domicílio, a gente pode estar pensando no local de trabalho, num terreno baldio, todos os locais que podem ter depósitos para a reprodução do Aedes aegypti. A gente vai detalhar um por um para a gente entender o que a gente tem que fazer com cada depósito e qual é o risco desses depósitos. O primeiro deles é o pneu. O pneu é um depósito preferencial do Aedes aegypti. O que a gente tem que fazer pneu? Pneu tem que, se a gente quer ter pneu, ele tem que estar guardado num local que seja coberto, que não possa acumular água. Então, retirar a água desse pneu e armazenar ele no local coberto. E se a gente não, o importante também é que seja dado o descarte adequado para esse pneu. Então existem alguns pontos que recolhem pneu, que dão um descarte adequado para ele que ele não fique lá esquecido no fundo do quintal e se torne um problema. Se quiser ter os pneus, então que mantenham na garagem, num local coberto, né, para que ele não acumule água. Os tonéis de planta, né? Isso é bastante comum. Muitas pessoas têm ou uma caixa d'água ou um tonel para guardar água de chuva, por exemplo, para regar a planta, para lavar o carro. Eles podem ser utilizados? Podem. Mas se eles forem utilizados, eles têm que ser cobertos, né? Cobertos ou com a caixa, com uma tampa adequada ou com uma tela, né? Uma microtela para que o mosquito não consiga entrar nesses locais. Então, se tiver, mantenha vedado adequadamente para que o mosquito não entre nesses locais e deposite seus ovos. Pratinhos de planta, né? Evite pratinhos de planta. O mosquito acaba procurando bastante também os pratinhos para depositar seus ovos. Se quiser ter os pratinhos, que coloque areia até a borda, mas tem que cuidar que às vezes essa areia pode ir saindo com o tempo e aí volta a acumular água. Então a melhor forma é que não tenha o pratinho. Se tenha, tem que ter areia até a borda para que não acumule água. O lixo, né? Lixo tem que ser descartado corretamente. E o lixo muitas vezes a gente vai ter copinhos, vai ter garrafinhas que, se estão dispostos de forma inadequada, eles também vão acumular água. Então o lixo deve ser guardado num local coberto até que a gente tenha a coleta de lixo, ou se não, armazenados num saco fechado de forma correta para que mesmo lá na lixeira, por exemplo, ele não fique acumulando água e se torne um criador. Abaixo do lixo a gente consegue ver o ralo. O ralo que não está sendo utilizado com frequência, ele também pode ser um local onde o mosquito vai estar procurando para depositar seus ovos. E não só ralos fora de casa, aquele banheiro que não é utilizado com muita frequência também pode ser um local que o mosquito vai estar procurando. Então a melhor forma do ralo é a gente colocar um plástico ou uma tela, né? Aquele ralo que vai ter passagem de água, para a gente não fechar ele, pode ser utilizado uma tela, que mesmo assim a água vai poder passar, né? Vai ter entrada de água nesse ralo, mas o mosquito não vai conseguir entrar para depositar os seus ovos. A gente tem ali na frente da casa também as plantas aquáticas, então ainda muitas pessoas têm algumas plantas aquáticas. Pode, né? Mas se tiver, trocar essa água no mínimo uma vez por semana, lembrando de escovar o vaso, né? Porque, como eu falei, o mosquito vai depositar os seus ovos nas paredes internas dos depósitos. Então, se a gente estiver escovando, passando uma esponja, a gente vai estar eliminando esses ovos desse recipiente. Piscina, né? E até aqui na figura a gente tem uma piscina plástica, bastante comum agora nesse período de verão, e não só as plásticas, mas aquelas fixas também. Piscina tem que ser tratada adequadamente, então tem que ver o que o fabricante recomenda, normalmente uma vez por semana. Algumas piscinas têm uma boia que fica flutuando com uma pastilha de cloro que é liberada aos poucos. Então piscina que é tratada adequadamente, ela acaba não se tornando um problema. Agora, a piscina que está lá parada, com água que não está tratada adequadamente ou que não é utilizada com frequência, ela pode ser um criador do Aedes aegypti. Então tem que manter esse tratamento adequado. As piscinas que são fixas, ou que permanecem o ano inteiro, muitas vezes elas são cobertas. A gente tem que ter cuidado com a cobertura, com a lona que coloca em cima dessas piscinas, porque às vezes ela pode acumular água no meio dessa lona, né? Ela acaba formando uma barriga e acumula água ali e acaba se tornando um problema também. Então cuidado também na cobertura, né? Que tem uma boia por baixo, que possa ter escoamento de água nessa lona se a piscina for coberta. A gente tem aqui as bromélias. Bromélias, muitas notícias vêm se vinculando na mídia, né, que não é um problema, que o mosquito não procura, mas ela pode ser um problema sim. Aqui em Santa Catarina, em 2015, a gente teve mais de 200 focos em bromélias, então se detectou a presença do Aedes aegypti nessas bromélias. Qual é a melhor recomendação? Que não se tenham as bromélias, porque ela pode acumular água e se tornar um local de reprodução do Aedes aegypti. Se mesmo assim quiser ter,
são jatos frequentes de água, pelo menos 2 vezes por semana, jatos de água, né? E para que os jatos? Para que a gente tenha uma circulação de água, uma retirada daquela água que está lá parada, para que a larva não se torne mosquito adulto, né? Se porventura a gente venha a ter larvas nesse local. Mas para que ela não se torne um problema, é melhor estar eliminando esses bromélios. Os bebedouros de animais, né? A gente não pode eliminar eles, mas, que nem eu falei, o mosquito vai depositar seus ovos nas paredes internas, então a gente está esfregando, pelo menos 1 vez por semana, 2 vezes por semana, esfregando esse depósito, né? Limpando com uma escova, com uma esponja, para estar retirando os ovos. Ali eles também acabam se tornando um local de reprodução, né, do Aedes aegypti. A gente tem lá no fundo da figura o muro. Então a gente ainda vê muito isso, os cacos de vidro em cima do muro. Dependendo da forma que eles foram dispostos, eles podem se tornar um problema, eles podem acumular água. Então de estar colocando cimento nesses cacos de muro, onde eles ficaram de uma forma que acumulem água, para que também não se tornem um local de reprodução do Aedes aegypti. Caixa d'água, né? Caixa d'água ainda é um problema muito grande. E não, aqui na figura ela está exposta, está na área externa da casa, mas a gente também tem aquelas dentro do sótão, que também podem ser um local que o mosquito Aedes aegypti vai estar procurando. E até mesmo pensando no sótão, é um lugar sombreado, um local quente, que tem todas as características necessárias para o Aedes aegypti estar se reproduzindo. Caixa d'água, então ela tem que ser vedada adequadamente, né? A melhor forma é a tampa dela adequada, que vede ela, qualquer frestinha o mosquito pode estar entrando. E a gente tem que lembrar também do ladrão. Então é um cano que fica na caixa d'água, né? Se porventura a boia não funcione, é um local para a água extravasar. Então esse cano, o mosquito também pode estar entrando por esse cano para entrar dentro da caixa da água. Então ele também tem que ser vedado com uma tela, para que o mosquito não consiga acessar a caixa da água. A gente tem a parabólica ali, embora a parabólica não seja um problema, a parabólica em si, mas o cano de sustentação dela, muitas vezes ele está aberto em cima, então pode acumular água. Então também pode ser um local que o mosquito pode estar procurando para se reproduzir. Então o que a gente recomenda? Ou que seja tampado em cima, ou que esse cano seja furado, né? Para que ele não acumule água. E por último aqui a calha, né? A calha também pode ser um local que o mosquito pode estar procurando. A gente falou muito dos depósitos a nível de solo, mas a gente tem que pensar nesses depósitos que estão um pouco mais elevados. O mosquito também pode estar procurando eles. A calha é um deles. Então qual é a melhor forma de resolver o problema da calha, né? O possível problema da calha? É ela ter um nível correto de escoamento de água, para que ela não acumule e que ela seja limpa com frequência, né? Uma calha que tem muito acúmulo de folhas e sujeira pode estar acumulando água e vir a se tornar um criador do Aedes aegypti. Então aqui na figura a gente conseguiu ver de forma geral e bem detalhadamente quais são os depósitos que a gente tem que estar olhando frequentemente, pelo menos 1 vez por semana nos domicílios, e não só nos domicílios, na escola, nos locais de trabalho, para que a gente elimine esses criadores. Muitos a gente pode eliminar e resolver o problema definitivamente. Aqueles que a gente não pode eliminar, adequar eles, porque hoje qual é a melhor forma que a gente tem para evitar a transmissão dessas doenças? É eliminar criadores do Aedes aegypti. Se ele não tem locais para se reproduzir, o número do vetor no ambiente é muito menor e o risco de transmissão em níveis epidêmicos, né, como a gente teve dengue no passado, aqui em Santa Catarina e no país, se torna muito menor. A gente falou muito da área externa, mas a gente tem que ter também cuidado com a área interna dos imóveis. O mosquito vai estar principalmente dentro de casa, né? A fêmea do mosquito precisa de sangue para a maturação dos ovos e até mesmo ela se alimenta do sangue. Então ela vai acabar estando dentro de casa, ainda mais se ela encontrar as condições necessárias para se reproduzir, né? Ela vai estar dentro de casa porque as pessoas vão estar dentro de casa. Então reforça também os cuidados dentro de casa, os vasos e pratinhos de planta, que a gente já falou na área externa, os ralos, né, principalmente daquele banheiro que fica muito tempo sem uso, os sanitários sem uso, né, eles têm que estar fechados ou vedados adequadamente para que não se tornem um criador, os bebedouros de animais, né, a gente pode ter tanto na área externa como na área interna, o reservatório de geladeira é importante também. A gente tem essas geladeiras, essas mais novas, né, de formato frost free, que embora não forme gelo, ela tem um depósito, principalmente na parte traseira da geladeira, que pode estar acumulando água. Então verifique também esse reservatório de água para ver se não tem água, para que ele não se torne um problema, né? um criador do Aedes aegypti. E só reforçando, né? Qualquer recipiente depósito com água dentro do imóvel, ele também pode ser um criador, um local para proliferação do Aedes aegypti. Então a gente tem que estar atento tanto dentro quanto fora de casa para que eles não se tornem um problema. A gente tem alguns materiais de apoio. Então o folder é um deles, né? A gente tem esse folder que está disponível no site que está aqui na apresentação, então no dengue.sc.gov.br. Essa casa que eu acabei mostrando para vocês, ela tem várias orientações ali
essa que estava na apresentação, ela está aqui no folder também. Então os municípios receberam esse folder já, mas para quem quer ter acesso, qualquer pessoa pode acessar lá esse site e obter informações, tudo isso que a gente já falou de forma detalhada, ter mais orientações. Tem algumas orientações também sobre a doença no próprio folder. Tá? E nesse site também a gente tem outras orientações dessas doenças, para quem quiser ter mais detalhe. A gente tem os boletins que são divulgados semanalmente para saber como é que está a situação de dengue, chikungunya e de zika vírus aqui em Santa Catarina. Então, acessando esse site, a gente consegue ter todas as informações para quem quiser se aprofundar, né, sobre essas doenças e sobre a Aedes aegypti de forma bastante detalhada. E trago mais uma informação. Embora muitas ações a gente já possa fazer no dia a dia, né, a própria população, a gente como cidadão pode estar resolvendo, estar limpando. Existe um aplicativo que foi criado pelo CIASC para realizar denúncias. Então ali tem um aplicativo, ele é baixado por meio do sistema operacional do celular. Então, se qualquer cidadão tiver alguma denúncia de alguma situação que não pode ser resolvida localmente, pode estar utilizando esse aplicativo para fazer essas denúncias, para que chegue até ao poder público, aos programas municipais de controle da dengue, para que esses locais sejam verificados e a situação seja resolvida. E também pode estar procurando as secretarias municipais de saúde. Então, cada secretaria tem o seu programa de controle da dengue, né? Pode estar procurando as secretarias para estar levantando algum problema, para estar sinalizando alguma situação de risco, para que essa situação seja verificada e seja resolvida. Reforço que muitas ações a gente já pode estar realizando no dia a dia. A gente não precisa notificar por meio do aplicativo a Secretaria Municipal. Às vezes uma simples tirar um lixo que está lá na frente de casa, né, um copinho em plástico ou algumas garrafas, a gente já consegue resolver o problema, né, e retira do ambiente esses locais onde o mosquito pode estar se reproduzindo. Lembre que a gente está falando num período justamente que a gente tem aumento de transmissão de dengue, de chikungunya e de zika vírus. Então, quanto menor o tempo entre a ação, né, a resolução da ação é um local que o mosquito não vai ter disponível para estar se reproduzindo. Então, a ação tem que estar acontecendo no menor tempo possível. E para a gente fechar essa apresentação, eu trago as perspectivas, né? Muito vem se falando sobre repelente, sobre o uso de telas, sobre até mesmo os inseticidas, né? Esses que são utilizados para o mosquito adulto. Eles são importantes, mas são medidas de proteção individual, né? O repelente, a gente tem que ter muito cuidado com os repelentes, por exemplo, a gente tem que utilizar aqueles recomendados pela Anvisa. Cada fabricante tem um tempo de aplicação do repelente, então a gente não pode achar que vai usar repelente passar no início da manhã e vai durar o dia todo, não vai. A gente tem todo um tempo de reaplicação, mas são todas medidas de proteção individual. São importantes, mas elas têm que vir junto, associadas com a eliminação de depósitos, né? Se a gente não eliminar o depósito, o problema continua no ambiente. A gente vai ter novos mosquitos dentro de poucos dias. Então a gente vai estar se protegendo, mas o mosquito vai estar se reproduzindo diariamente no ambiente. Então são ações importantes, mas têm que ser associadas. Junto com as medidas individuais, e que são importantes, a gente tem que ter as medidas coletivas, e a melhor medida é eliminação de depósitos. Se o mosquito não encontrar locais para depositar seus ovos para se reproduzir, a gente consegue reduzir de forma significativa o risco de transmissão de qualquer uma dessas doenças. Então, reforço, quais são as perspectivas? Todos têm que estar envolvidos nessa ação, né, eliminando possíveis depósitos, notificando ao poder público aquelas situações de risco que a gente não consegue resolver. Cada cidadão fazendo o seu papel, a gente consegue reduzir o risco de transmissão dessas doenças. Eu agradeço, né, e fico, que nem eu falei, se tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição por meio da sala estadual, mas também as secretarias municipais podem ser contactadas para estar esclarecendo qualquer dúvida ou qualquer denúncia que a população tiver para fazer, pode estar sendo por esse caminho. Obrigado.